Vamos conversar agora com Magnólia Figueiredo. Ela é militante política afiliada ao Partido Solidariedade, é ex-atleta, você certamente a conhece, nós aqui do Podcast Notícias já fizemos matérias com ela. Vamos receber a nossa convidada, Magnólia, bem-vinda aqui pela primeira vez à PNTV. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite e estou aí à disposição para a gente conversar um pouco. Perfeito. Magnólia, minha primeira pergunta é uma curiosidade que acredito que muitos dos internautas que estão nos assistindo pelo Facebook, pela PNTV e pela 87.7 FM Parnamirim nos escutando, têm a mesma curiosidade que eu tenho. Como foi a transição da carreira de atleta, uma carreira bem sucedida como atleta, inclusive disputou Olimpíadas, para a carreira política? Na verdade, eu acho que eu sempre tive atuações que são condizentes com a carreira política, né? Apenas assim, eu não estava afiliada a partidos, mas sempre me sensibilizou, né, as causas sociais, eu sempre estive envolvida, mas assim como no esporte, que você, para participar, você requer estar afiliada ou estar dentro de um clube, né, representando um clube, também no partido, para que você possa ter uma representação política, você tem que estar afiliado. Então, eu acho que é o mesmo processo. E talvez eu vi a forma de contribuir mais efetivamente com o nosso Estado, com o nosso município. Perfeito. Qual é a visão que a senhora tem do mundo político? É um mundo que, por enquanto, corresponde ao que a senhora esperava, lhe decepcionou, a senhora acha que pode melhorar em algumas coisas na política? Qual é a visão que a senhora tem da macropolítica? Eu acho que, assim como no esporte, eu tenho a mesma visão, né? Nós entramos, de certa forma, ingênua, porque a gente tem como um parâmetro a nossa pessoa, né? Então a gente reflete nossos princípios e nossos valores nas pessoas. Então, assim também como no esporte, a gente tem, né, outros modelos, né, de atletas e outros perfis de atletas no mundo político partidário também, né? Mas eu acredito que é possível se fazer a política de uma forma diferente e honesta. Eu acho que eu tenho, até pelo que eu passei toda na minha construção enquanto atleta, eu também vivenciei determinadas coisas dentro do mundo esportivo, mas eu acho que eu tive condições e optei por fazer de uma forma séria, honesta, e que eu acho que isso é possível também fazer na política, né? A gente sabe que existe por trás um sistema, infelizmente, né, que ele promove isso, né, para você se corromper, para você, na sua essência, se perder, mas eu acho que é possível se fazer conservando os seus princípios e seus valores. Perfeito. Magnólia, antes de adentrarmos na política propriamente dita, uma última pergunta que envolve apenas esporte. Nós tivemos há um ano as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Era para ser um marco para o Brasil. Falou-se muito do legado olímpico que ia deixar no Rio de Janeiro, e um ano depois o que se vê é o Rio de Janeiro sucateado, o Maracanã totalmente desativado, o Parque Olímpico jogado às traças. A experiência da senhora, como atleta que disputou a Olimpíada, que conhece a fundo, o que aconteceu de errado e por que aconteceu isso com o Rio de Janeiro, de legado olímpico para se tornar tudo sucata? Eu acho que talvez tenha faltado um pouquinho mais de se trabalhar coletivamente, né? Hoje, a gente sabe que os esportes, principalmente os esportes olímpicos, eles são geridos pelas confederações. Então, talvez tenha faltado esse trabalho de uma forma mais coletiva. O que eu posso afirmar é que no atletismo nós temos, sim, legados, não somente no Rio, mas todo o Brasil. Ele tem hoje um grande legado, advindo justamente dos Jogos Olímpicos serem realizados no Brasil. Então, é uma pena, porque nós temos gestores e temos gestores, né? Então, hoje eu tenho orgulho de fazer parte da Confederação Brasileira de Atletismo, de ter à frente um presidente que hoje é reconhecido também a sua gestão, né, esportiva. Então, talvez tenha faltado isso. Nós sabemos que algumas confederações elas apenas se representam, né, mas elas não têm um empenho mesmo em desenvolver o esporte no Brasil. Perfeito. Algumas confederações, inclusive, nós jornalistas sempre vemos, os dirigentes vão para a justiça, né, já há confusões diversas, infelizmente. Magnólia, uma pergunta... Isso que eu falei, no esporte também nós temos problemas do mesmo jeito que a gente vê hoje com a classe política, né? Infelizmente. Infelizmente. Magnólia, pergunta que não quer calar, que já estavam perguntando para a gente nas redes sociais, em relação à pré-candidatura. Claro, em 2017 ninguém é candidato a nada. A campanha não começou, mas as pré-candidaturas, claro, são postas na mesa. A senhora realmente é pré-candidata ao Senado pelo Partido Solidariedade?
Veja, foi algo que nós ouvimos do partido, né? Também não foi uma coisa que a gente simplesmente lançou sem escutar todos os filiados, sem escutar as pessoas que hoje compõem e que são muito sérias. Então, se eles percebem que há uma possibilidade, que eu tenho condições, e eu particularmente tenho anseios de contribuir com o nosso Estado, não necessariamente de estar candidato ou pré-candidata, mas se o próprio partido reconhece dessa possibilidade, então nós estamos numa pré-candidatura e nós temos um caminho ainda a cumprir, né? E vamos ver em 2008, né? Eu não posso me omitir de tentar construir, tentar colaborar com o desenvolvimento do nosso Estado. Perfeito. Numa conversa, eu, Pinto Júnior, anteontem, se não me engano, e mais 2 jornalistas, a gente estávamos analisando o quadro político e um deles falou que seria uma batalha muito interessante. De um lado, José Agripino e Garibaldi Filho, já senadores de longa data, e no outro espectro político, com perfil mais progressista e sem ter mandatos, a senhora e Zenaide Maia, que também deve ser candidato. Uma espécie de homens contra mulheres, novatas, com sangue novo, contra veteranos. A senhora já visualizou esse possível quadro? 2 mulheres com sangue novo, com disposição, contra 2 políticos que, independente dos defeitos e qualidades, já estão acostumados, todo mundo já sabe das falhas e das qualidades? Bom, a gente respeita todos os candidatos que se disponibilizam, né? Eu acho que todos têm esse pensamento em construir. E talvez seja um momento, né, dessa renovação. E eu acho que continuaremos juntos, independente de resultados, porque nós temos esse pensamento de ajudar a construir um novo Estado e um novo país, né? Perfeito. Só um registro interessante também na conversa, lembrou-se que em caso de vitória, são 2 vagas no Senado ano que vem, em caso de vitória sua e de Zenaide, a bancada ficaria com 3 mulheres, algo inédito na história da política brasileira. Eu acho que nós temos, sim, nós mulheres temos muito a contribuir, eu acho que nós temos essa sensibilidade social, talvez um pouco mais acentuada que os homens, e podemos contribuir, sim, né? Eu acho que talvez o maior desafio sejamos construir uma força política mesmo, não somente com o Senado, mas com a própria Assembleia Legislativa. Eu acho que nós precisamos, independente dos partidos, nos unirmos. Eu acho que a gente tem um dever de casa e que a gente, enquanto pessoas que se disponibilizam a construir um outro momento político do nosso Estado e mesmo no Brasil, nós precisamos unir forças, né? Então, partidos à parte, né, devemos deixar os partidos à parte e tentarmos focarmos num pensamento coletivo mesmo, de construir essa força política. Talvez seja um pouco desafiante, porque, infelizmente, alguns acham que os partidos eles precisam trabalhar sozinhos. E eu acho que, nesse momento, que a gente representa um Estado, e eu acho que isso eu tenho muito, enquanto eu representei nosso Estado, era uma representação mesmo de todo o Estado. Então, nós precisamos tirar um pouquinho os olhos do umbigo do nosso partido e pensar no nosso povo.